Recentemente eu estava numa situação com algumas pessoas da igreja, trabalhando em prol de uma programação, e conversa vai, conversa vem, abordando alguns assuntos, algumas expectativas para aquilo que a gente estava produzindo, e a gente chegou em um assunto de um evento que aconteceu, que foi muito relevante para nossa nação, mas que para muitas pessoas que estiveram ali, ele acabou ficando um evento um pouquinho desorganizado. E foi engraçado quando a gente foi se aprofundando nessas opiniões que aconteceram, porque nós, como evangélicos, cristãos, a gente tem crescido e se aprimorado quanto à estrutura, realmente é algo assim com uma entrega muito excelente, algo realmente que dignifica e glorifica ao Senhor pela qualidade daquilo que é produzido, pelo que é entregue. No entanto, é um limiar assim um tanto bem fino, assim, é muito fácil a gente ir para um outro lado que não seja saudável e não seja para a glória de Deus, mas sim em uma entrega que glorifica homens e que simplesmente torna o ambiente confortável. É uma atmosfera e uma programação de homens para homens, e muitas vezes com o nome de Deus. Quando a gente foi conversando sobre aquilo, acabou que mexeu assim um tanto comigo, porque é algo que eu estou bem dentro, é parte da minha função, do meu trabalho, é algo que faz parte do meu dia a dia, pensar, produzir, elaborar, criar, planejar, enfim. No entanto, se a gente se perde na motivação, se a gente se perde no porquê, se a gente se perde na causa maior, aliás, essa perda do propósito, da visão, ela é muito fácil, porque quantas vezes a gente não é absorvido por aquilo que a gente está fazendo, quantas vezes a gente tá tão dentro daquilo que tira os olhos do principal. E talvez não simplesmente quando você tá dentro de produzir, de estar à frente, etc, mas de estar dentro participando como alguém que vai viver aquilo dali. Porque quantas vezes a gente não tá mais interessado na experiência da pessoa, né? Uma coisa que a gente leva bastante em consideração dentro da minha função é a experiência do usuário, aquilo que estamos nos propondo. No entanto, tudo tem um porquê final, tudo ele tem uma direção final. Então a experiência, ela não é por si só o ponto final, ela não é por si só o mais atrativo, ela não é por si só aquela coisa que vai marcar aquela pessoa. Todo o processo, toda a experiência, vamos usar essa palavra, ela é simplesmente para que a pessoa seja conduzida ao encontro com Jesus. Toda a experiência, o porquê dela é simplesmente para que a pessoa seja conduzida ao encontro com Jesus. Então, eu tô fazendo aqui esse vídeo para você pensar junto comigo quantas vezes nós estamos tão confortáveis com as nossas estruturas, com ar-condicionado, com poltronas, e isso é ótimo, isso de forma alguma é uma crítica a isso. É uma crítica à motivação dentro disso tudo. O problema em si não é a estrutura em si, a estrutura física. O problema em si é a estrutura do nosso interior. O problema em si é a estrutura do nosso coração, de pôr a nossa vida, o nosso empenho na estrutura física e não em aquilo seu ponto de partida, para que as pessoas tenham encontros genuínos com Jesus, para que a excelência revele a beleza, o caráter de Deus, a dignidade de Cristo, e não aquilo ser o resultado final de todo o nosso empenho. Então, ambientes confortáveis, eles glorificam a Deus. Ambientes confortáveis, eles revelam a grandeza e a beleza do Senhor. Isso é óbvio e a gente se empenha para isso. Eu me empenho para isso. No entanto, quando Deus se revelava ali para aquele povo no deserto, a gente vê ali nos relatos de Êxodo, Levítico, ali o Pentateuco, né? Não tinha estrutura, não tinha um line-up, não tinha um planejamento de marketing, não tinha. O ponto principal é: se preparem, se consagrem, se santifiquem, porque Deus vai se revelar, que Deus vai falar, que Deus vai se encontrar com vocês. Então esse ponto zero da motivação de que não criar estruturas para o conforto e de homens para homens, mas as estruturas, elas servem a Deus. As estruturas, elas glorificam a Deus. E quando não houver
quando não existir, glória a Deus. Glória a Deus, porque com ou sem, o foco é glorificar o nome de Cristo, o foco é pessoas terem encontros com Jesus, o foco é a expansão do reino de Deus. Que nós não coloquemos Deus dentro das estruturas, mas que Ele, o imensurável que Ele é, Ele possa quebrar as nossas estruturas, a começar do nosso interior, a começar do nosso coração. É uma reflexão para que nós não nos conformemos e não nos ofendamos quando a estrutura não nos agrada, mas a gente esteja tão dentro da estrutura da glória de Deus, tão envolvidos espiritualmente, com o nosso espírito assim ativado, que o conforto não seja algo que nos atraia, no sentido de se houver tal e tal coisa eu vou, se não houver não faz sentido, se não houver isso é desorganizado, se não houver, nossa, eles podem melhorar. Como eu falei, a excelência ela glorifica a Deus, mas a estrutura não é Deus. Então, que o nosso coração seja essa primeira estrutura tratada, essa primeira estrutura consagrada e rendida ao Senhor. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!